Hoje, infelizmente, aquilo que a gente tem falado com vocês aqui desde janeiro, ou talvez desde do dia 7 de outubro de 2023, agora está se cumprindo, né? A gente sabe que tudo isso que a gente está vendo acontecer diante dos nossos olhos é um plano que já foi anunciado ao mundo em 2003 e depois foi melhor explicado ao mundo em 2010. Então, a única coisa boa que a gente vê diante dessa confusão toda é que a gente já sabia que ela ia acontecer e que a gente sabe como é que vai terminar, tá bom? Então hoje, meus amigos, a gente vai ter uma oportunidade maravilhosa para fugir de toda mediocridade, de toda simplicidade, de toda monotonia, de toda perda de tempo e da gente entender de verdade o que está rolando, tá? A gente saber entender as intenções, a gente saber não ser enganado pelo discurso das figuras públicas, tá? Tem muita gente, até de alto escalão, sendo enganado. Eu fico impressionado com isso, né? Os caras, mas poxa, o presidente Donald falou que ele não concordou com essa ofensiva. Poxa, meu amigo, pelo amor de Deus. Pessoal falando assim, Benjamin Netanyahu ele descumpriu o que o presidente Donald falou, porque o presidente Donald falou que eles não queriam fazer uma ofensiva contra os iranianos. Meus amigos, você acredita em Papai Noel também? Você acredita em Curupira também? Você acredita na Tinkerbell? Você acredita na Fada Madrinha? Na Fada do Dente? Pô, pelo amor de Deus. Tô vendo analista de nível mundial, nível global falando isso, ok? Nível global. Michel tá falando, você acertou de novo. Então, pessoal, meu objetivo aqui é falar para vocês as coisas antes delas acontecerem. Eu me comprometo com isso. Esse é o meu objetivo aqui. Eu trabalho intensamente para isso. Você tá vendo que o meu olho tá meio vermelho aqui? Não deu para dormir legal ontem. Fiquei até tarde, acordei cedo para eu trazer para você a melhor informação. E para isso, meus amigos, a única coisa que eu vou combinar contigo aí logo no início é você já dar o like. A gente precisa ter o programa inteiro o mesmo número de pessoas assistindo, o mesmo número de likes, tá bom? Isso é fundamental para a gente garantir a boa performance aqui do nosso vídeo de hoje. Então, meus amigos, se preparem. A aula hoje vai ser muito especial. Eu vou trazer informações de cair o queixo para você. Eu vou trazer informações que vão te dar a capacidade de fugir de todo o discurso midiático e também vou te dar aí a oportunidade de você aprender a interpretar as informações que estão chegando diante de nós, beleza? Então, título da aula de hoje, eu vou te revelar como isso vai terminar. E é claro que a gente não pode deixar de esquecer que hoje é, nessa sexta-feira, é uma sexta-feira 13. Não poderia ser outro dia, né? A gente vê o cumprimento dessas profecias, desses anúncios, desses planos geopolíticos antigos começar exatamente numa sexta-feira 13, né, meus amigos? Caramba, começou tudo na sexta-feira 13, que você sabe que existe um fuso horário muito grande daqui do Brasil para Teherã, então as primeiras ofensivas de Israel que chegaram a Teherã vieram no início da manhã da sexta-feira 13, tá, meus amigos? Então, mais uma sexta-feira 13 aí de mudança de regime. A gente sabe que sexta-feira 13 original foi quando os templários foram destruídos pelo Vaticano e aquilo ali, obviamente, gerou uma mudança total na dinâmica do poder do mundo daquela época. Então, já tendo feito as devidas introduções, é claro que lá na Arca hoje eu vou trazer informação de cair o queixo, de arrepiar o cabelo da nuca. Já deixo aí para vocês o link para você vir estudar comigo na Arca. Então o link está aí para vocês, beleza? Então, amigos, vamos lá, porque o tempo está acabando, a gente tem pouco tempo para se preparar, beleza? Então, ó, primeiro, para já começar jogando legal o jogo, tá? Vamos parar de palhaçada. O site de notícia Axios, ele já mostrou para todos nós que essa ofensiva de Tel Aviv contra os iranianos já estava planejada há 8 meses. O presidente Donald falou que ele não queria fazer essa ofensiva, que ele não concordava. O presidente Donald falou que estava sabendo, mas que era contra. O presidente Donald falou que disse para Tel Aviv, não faça isso contra os iranianos. Hoje a matéria do jornal Axios já mostrou para gente que o presidente Donald fingiu se opor à ofensiva
para ajudar Tel Aviv a pegar os iranianos desprevenidos, tá? O site Axios relata que Tel Aviv queria que os iranianos baixassem a guarda e na sua lista de alvos e não se mudassem para locais secretos, tá? Então, meus amigos, você acha que existe algum bilionário bobinho? Você acha que existe algum bilionário ignorante? Você acha que existe algum bilionário que é palhaço? Você acha? Você acha disso? Você acha isso? Então tá todo mundo falando: caramba, os israelenses fizeram uma coisa muito grande contra os Estados Unidos, porque os Estados Unidos falaram: não faça nada com os iranianos. E eles fizeram. Caramba, eles deram um tapa na cara dos Estados Unidos. Pelo amor de Deus, isso aí foi tudo combinadinho entre eles, tá? O presidente Donald já sabia dessa ofensiva 8 meses atrás e ele fingiu que era contra para deixar o pessoal iraniano distraído, para distrair a atenção, porque os iranianos pensaram o seguinte: ó, se Israel está querendo fazer isso contra nós e os Estados Unidos não vão apoiar, eles não vão fazer, porque sem o apoio dos Estados Unidos não tem como. Meus amigos, eu quero mostrar para vocês hoje que isso tudo é uma grande jogada de enganação, isso é uma grande palhaçada. Aí você fala: peraí, Daniel, você tem o link dessa matéria? É lógico que eu tenho o link dessa matéria, meus amigos. Tá o link aí para você. E se você não é Kruger, você vai salvar isso aí, ok? Então, eu já comecei essa aula de hoje com uma Red Pill, tá? Não se esqueçam, meus amigos, o meu mestrado e doutorado é em análise de discurso. Eu fui treinado na academia a aprender a ler o que está por trás do texto. Eu também fui instrutor do curso avançado de operação psicológica no Exército, ou seja, eu sei como é que esse jogo do discurso sabe, beleza? Ok? O jogo do discurso é assim. O que é falado não é o que é pensado. O que é falado para o público não é o que é combinado nos bastidores, nas reuniões de alto nível. Eu não falei para vocês ontem que o número de pedidos de pizza em Washington estava elevadíssimo. Por quê? Porque ninguém em Washington estava indo para casa. Os caras passaram a noite trabalhando e pediram pizza para poder aturar as reuniões ali de alto nível, de alto escalão. Hoje a gente sabe que o presidente Donald passou essa madrugada inteira reunido com a sua equipe em Washington, beleza? Então, meus amigos, pega a primeira matéria aí que eu estou colocando para vocês, tá? Que é essa matéria do jornal Axios, que é um jornal de análise política muito importante lá nos Estados Unidos. E através dessa matéria você vai perceber que isso tudo aí é uma grande fachada, uma grande propaganda. É claro que o presidente Donald já sabia. Ele disse que não queria que o pessoal de Israel fizesse isso para pegar os iranianos desprevenidos, tá? Porque, de acordo com a equipe do Netanyahu, a reportagem de que o presidente Donald pediu para Tel Aviv não fazer essa ofensiva numa ligação na segunda-feira foi apenas um disfarce, e a ligação era, na verdade, para coordenar o ataque. Ou seja, o que a mídia ouviu, o que a mídia ficou sabendo? A mídia falou para você o seguinte, que o presidente Donald, na segunda-feira, ligou lá para Netanyahu e falou: poxa, não faça essa ofensiva contra o Irã, não. Não foi nada disso, ele ligou para o Netanyahu para coordenar a ofensiva. Ok, meus amigos? Então, desde então, o presidente Donald ele tem respondido, né, a essa situação toda, dizendo que ele deu várias. Ó, e o que, que ele falou? Iranianos, eu dei várias chances para vocês, mas vocês não me ouviram. Eu falei que o negócio ia ficar ruim pro lado de vocês e não deu outra. Ficou muito ruim. Beleza? Então, meus amigos, eu estou dizendo para vocês mais uma vez as coisas antes delas acontecerem. O meu trabalho até ele fica meio desagradável em certos momentos, porque eu tô sempre falando a notícia daqui do mês que vem, da semana que vem, do ano que vem, daqui a 10 anos. Então presta atenção. Como que está acontecendo hoje? Eu falei no dia 7 de outubro, falei em janeiro e falei ontem. Hoje eu vou falar para você o que vai acontecer amanhã, semana que vem, beleza? Então vamos lá. Você percebe que você está testemunhando eventos históricos diante dos seus olhos, eventos de proporções bíblicas, tá? Muitas pessoas já estão ligadas, né? Hoje está todo mundo falando. Tem gente me mandando mensagem: caramba, Daniel, o que, que você acha que vai acontecer? Eu falo: você não assistiu minha aula de ontem, não? É engraçado, né? Os caras chegam para mim e falam: o que, que você acha que vai acontecer? Eu falei ontem. Eu não apenas ontem falei o que aconteceu hoje, eu falei qual é o que vai acontecer no resto da semana, principalmente para quem estava na arca.
Para quem assistiu a aula da Arca de ontem, meus amigos, eu me mostrei o grande risco que isso traz para os norte-americanos e o grande problema que isso traz para os brasileiros. E o que você precisa fazer para se proteger diante disso, tá? Então, hoje está todo mundo falando sobre essa situação iraniana, tá? Então, o que que aconteceu? Lá, o sistema de defesa iraniano já publicou na sua conta, né? É o seguinte: olha, nós não iniciamos isso, então agora a culpa é de vocês. Ao mesmo tempo, a gente viu um oficial de defesa nos Estados Unidos afirmando que essa ofensiva vai durar por vários dias. E isso, obviamente, vai provocar uma resposta significativa dos iranianos. Isso tudo aqui é um jogo. E eu vou dizer para vocês daqui a pouco como é que é esse jogo, beleza? Então, Israel, por sua vez, né, vai contar, obviamente, com a ajuda dos Estados Unidos. A gente já está vendo aeronaves americanas sobrevoando a região israelense. A gente já sabe que os Estados Unidos está dando apoio total, não só os Estados Unidos, mas a Grã-Bretanha também, tá? Para conter essa reação. E é claro que esse caos aí interrompeu as negociações diplomáticas delicadas que os Estados Unidos estavam tentando desenvolver com os iranianos. Eu não sei se você sabe, mas boa parte dos boa parte dos líderes bélicos e os cientistas nucleares iranianos foram pro beleléu com essa ofensiva toda, tá? Você vê fotos hoje dos projéteis entrando pela janela do apartamento do cara, eliminando só o cara, para você entender o nível da precisão dessas ofensivas, tá? A gente sabe que o pessoal do Mossad, sabe aquela galera de inteligência lá da Terra Prometida, o Mossad? A gente sabe que o pessoal do Mossad colocou vários drones escondidos dentro do território iraniano e na hora que os iranianos foram usar a sua artilharia antiaérea contra as aeronaves lá de Tel Aviv, os drones que estavam escondidos já dentro do território iraniano pelo pessoal do Mossad já destruíram toda a defesa antiaérea e destruíram também boa parte das aeronaves, fora a ofensiva cibernética que o pessoal lá do Shimone Matim, né, que é da unidade 8200, também fez, tá? Você vê muitos especialistas aí falando sobre o Shin Bet, né, o Mossad e tal, mas ninguém fala sobre o Shimone Matim, né? Shimone Matim é a unidade 8200, que é a unidade de conflito cibernético lá de Tel Aviv, que não brinca em serviço não, tá? Acho que só aqui no canal da Envelope se ouve falar disso. Então existem relatos que o chefe do Estado-Maior iraniano pode até ter sido eliminado, e com certeza a gente já tem essa informação e parece claro, né, que isso já estava tudo combinado. E o que preocupa é a retórica que está sendo disseminada. Por quê? Quem acompanha o meu canal viu que nessa semana eu mostrei para vocês um vídeo da mulher mais poderosa do mundo, a diretora nacional de inteligência Tulsi Gabbard, tá? No início dessa semana, a Tulsi Gabbard, ela liberou um vídeo sinistro, parecia um filme de terror, de ficção científica, alertando sobre um conflito nuclear que estava chegando e sobre o perigo do inverno nuclear, tá? Dizendo que escureceria o sol, as pessoas iam perecer pela radiação, iam perecer pelo frio, iam perecer pela falta de comida e por aí vai. Isso enquanto outra figura pública exaltava os soldados lá no Fort Bragg, claramente tentando elevar o moral bélico para um conflito já com um discurso inflamado, né? O presidente Donald, nessa semana, foi lá até o Fort Bragg, que é um forte muito famoso nos Estados Unidos. Ele falou: estou confiante mais do que nunca de que nos dias que virão o exército dos Estados Unidos acumulará glória sobre glória. Vocês convocarão coragem inesgotável, protegerão cada centímetro do solo americano e defenderão a América até os confins da terra. Ou seja, meus amigos, presidente Donald, nessa semana, lá no Fort Bragg, ele fez um discurso de conflito, um discurso bélico, uma convocação já do sistema de defesa para uma situação bélica, ok? E, na verdade, se você olha esse discurso que o presidente Donald fez ali com mais atenção, se a gente olha com mais detalhe, você vai ver que o negócio realmente é preocupante, é sinistro. Sabe por quê? Porque, meus amigos, a retórica que ele usou foi uma retórica, assim, altamente incisiva. Por que incisiva? Deixa eu passar para vocês aqui o que que ele falou, e realmente é um negócio, assim, que abre os nossos olhos, tá? Deixa eu tô abrindo aqui para vocês, tá? Para você ver o que que o presidente Donald falou.
o presidente Donald falou o seguinte: nós estamos acabando com esses tumultos e desordem que se espalharam pelo nosso país. Vamos acabar com isso agora. Hoje recomendei fortemente a todos os governadores dos Estados Unidos que mobilizem a Guarda Nacional em número suficiente para dominarmos as ruas. Prefeitos e governadores devem estabelecer uma presença policial esmagadora até que todo o caos seja contido. Então, se uma cidade ou estado se recusar a tomar ações necessárias para defender a vida e a propriedade dos seus cidadãos, eu mobilizarei as Forças Armadas dos Estados Unidos e resolverei o problema rapidamente para eles. Ou seja, meus amigos, para bom entendedor, você consegue entender o que o presidente Donald está falando. E o que ele está falando é o seguinte: nós estamos convocando todos os governadores e prefeitos dos Estados Unidos a usarem a Guarda Nacional. Se eles não aceitarem, nós vamos, disse o presidente Donald, colocar o exército, as forças armadas dos Estados Unidos na rua para resolver o problema. O que significa isso? Lei marcial nos Estados Unidos. E o presidente Donald continuou dizendo no discurso que ele fez no Fort Bragg essa semana: também estou tomando medidas rápidas e decididas para proteger a nossa grande capital, Washington, D.C. Já tem blindados, tanques já circulando na rua de Washington. E ele disse: o que aconteceu na cidade ontem foi uma total desgraça. Enquanto falo, estou enviando milhares de soldados fortemente equipados, pessoal militar e agentes da lei para deter os tumultos, as confusões e a destruição deliberada das propriedades. Estamos colocando todos em alerta. Nosso toque de recolher às 19 horas será rigorosamente aplicado. Aqueles que trazem perigo às propriedades serão detidos e processados com máximo rigor. Quero que os organizadores desses protestos saibam que enfrentarão severas penalidades e longo tempo no chilindró. Esse foi o discurso do presidente Donald essa semana, ou seja, estamos vendo um discurso nível lei marcial já nos Estados Unidos. Você acha que é por acaso a gente ter um desfile militar nos Estados Unidos no mesmo momento que Israel está fazendo essa ofensiva contra os iranianos? Você acha que é por acaso? Você acha que tá tendo um desfile? Meus amigos, desfile militar é coisa que acontece em Pequim, que acontece em Moscou. Desfile militar nos Estados Unidos na mesma semana que você tem protestos para tudo quanto é lugar e você tem ali essa confusão no Oriente Médio, não é coincidência, tá? Então, no sábado vai ter esse grande desfile e coincidente também é o aniversário do presidente Donald, né? Então parece que tudo está se alinhando perfeitamente, ainda mais com essa ofensiva que ocorreu agora na sexta-feira 13, tá? Então, a gente sabe que ao mesmo tempo que estão previstos esses desfiles militares comemorando os 250 anos do exército americano, protestos massivos estão programados para os Estados Unidos, com milhões de pessoas na rua contra o presidente Donald num protesto chamado No Kings, tá? E, além disso, tivemos um líder daquele grupo do mal, aquele grupo Al-Qaeda, né, convocando ofensivas contra os americanos e ofensivas contra o pessoal lá de Tel Aviv e ofensivas contra o presidente Donald e convocando o mundo para eliminar o Elinho Mosca também. Tivemos o Jamais fazendo uma ofensiva contra uma ajuda humanitária lá na faixa dos gases. Tivemos blackout total na faixa dos gases, interrupção da internet, tá? Envolvendo o Google e outras empresas bunda fora, ou seja, o negócio está escalando. Essa ofensiva de Tel Aviv contra Teherã é enorme, tá? Porque os iranianos declarando um conflito aberto contra Tel Aviv, isso pode desencadear um terceiro grande conflito mundial. Lembrando que a mulher mais poderosa do mundo, a Tulsi Gabbard, que é a diretora nacional de inteligência, fez um vídeo essa semana, liberou um vídeo todo editado, falando que está chegando um conflito nuclear e isso precisa ser evitado. Olha o nível que nós estamos vendo hoje, tá? Isso não apenas, pessoal, obviamente, não é apenas um conflito entre Tel Aviv, Teherã e a faixa dos gases. Isso é um evento de larga escala. Isso aqui que a gente está vendo é uma linha que foi cruzada. Aí você fala assim: ô Daniel, você está falando isso o quê? Para gerar medo? Não! Sabe por quê? O verdadeiro amor lança fora todo medo. A gente sabe que isso tudo já estava escrito na Bíblia, e na Bíblia já estava escrito que Deus vai vencer e o mal será derrotado, tá? Então, quando a gente conhece a Bíblia e tem fé em Jesus, a gente olha para ele e somos guiados por ele, não importa os desafios que a gente está enfrentando, tá? Então, meus amigos, até que venha o nosso Senhor, as coisas estão ficando estranhas por aqui, tá? É por isso que a gente está vendo caos nas ruas, é por isso que estão enviando o exército para as ruas nos Estados Unidos para fazer o quê?
para que as pessoas nos Estados Unidos, prestem muita atenção, se acostumem com o exército nas ruas, ok? Preste muita atenção no que eu estou falando para vocês agora. Nós estamos vendo nos Estados Unidos uma operação psicológica para preparar os americanos para se acostumarem a ver o exército na rua, o que é muito estranho para um país como os Estados Unidos. Beleza? Então, meus amigos, existe uma narrativa que está sendo também circulada na grande mídia americana sobre indivíduos que entraram nos Estados Unidos que poderiam agir como naquela ofensiva que aconteceu no dia 7 de outubro lá na Terra Prometida, o que alimenta mais ainda o desejo de um conflito, tá? Então os americanos estão sendo, nesse momento, objeto de uma operação psicológica para que eles apoiem, mais uma vez, um conflito contra o bicho-papão do Oriente Médio, tá? A gente não pode esquecer do que aconteceu em 2001, que acabou levando os Estados Unidos a um conflito no Oriente Médio. Algo semelhante pode estar sendo preparado. Então, talvez seja algo mais significativo do que aquilo que aconteceu no dia 11 do mês 9 de 2001, porque junto com a possibilidade de um evento cisne escuro, uma ofensiva contra os norte-americanos, há também aí uma crise econômica pesadíssima se avizinhando, né? Já que a gente está vendo os mercados mundiais, os títulos no Japão ali estão numa bolha prestes a estourar. Então, tudo hoje, o cenário mundial hoje é um castelo de cartas ali que está prestes a desmoronar, tá?